A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Santa Maria, em parceria com a National Geographic Portugal, promove uma exposição 10 anos de histórias de fotografia da autoria do premiado fotógrafo açoriano Pep Brix, numa celebração marcante de uma década de colaboração com a National Geographic Portugal. Esta exposição está patente no Museu de Santa Maria, aqui núcleo de Vila do Porto, e hoje vamos acompanhar esta exposição com o seu autor, Pep Brix. Estará connosco para nos falar sobre tudo isto que aqui está patente nesta exposição marcante e que nos mostra tantas e tantas coisas que ao longo do tempo o Pep foi retratando, foi fotografando, foi marcando por onde passava, e assim hoje, melhor do que o Pep para nos falar sobre tudo isto não haverá. Vamos acompanhar esta exposição com este canal Ilha do Sol TV, que registra assim estes momentos desta bonita história de 10 anos de fotografia de Pep Brix, 10 anos de histórias de fotografia. Assim, vamos acompanhar estes momentos únicos desta exposição. E hoje vamos aqui falar sobre uma exposição do Pep Brix, exposição 10 anos de história. Olá, Pep. Olá, Paulo. Boa tarde, obrigado pela tua disponibilidade que tiveste para connosco. Obrigado. E hoje vamos acompanhar um pouco o teu trabalho, reconhecido pela National Geographic, e claro que não podíamos deixar de tentar levar até ao mundo também o teu trabalho. Mas primeiro vamos conhecer um pouco quem é o Pep Brix. Então, olha, sou mariense de Gema, nascido e criado. O meu pai era fotógrafo, como a maior parte das pessoas sabe, era o Max. Também sou neto de fotógrafo, portanto sou neto do Pep, que é uma pessoa que é bastante conhecida aqui em Santa Maria. E isso para dar aqui um pequeno contexto, que realmente este universo familiar pode ter, obviamente, ter influenciado um bocado o percurso que eu tenho feito na fotografia, porque claramente aprendi muito, quer com o espólio do meu pai, quer com o espólio do meu avô. Portanto, tenho 41 anos, estudei fotografia, estudei aqui em Santa Maria, depois fui estudar fotografia para o Porto durante 2 anos. O que me ajudou, embora já tivesse bastante consolidada toda a parte técnica da fotografia, conceptualmente ajudou-me muito também a erguer este meu perfil de fotógrafo. E depois voltei para Santa Maria e durante muitos anos estive a ajudar o meu pai na Fotopep, e foi aí que consolidei também o meu caminho enquanto fotojornalista e agora como fotógrafo documental. Percurso com o qual depois eu acabo por esbarrar na National Geographic, que é por isso que estamos aqui neste preciso momento. O Pep tem uma ligação muito forte com a ilha e com o mundo, porque tem viajado por todas as partes do mundo, mas voltando um pouco atrás, a influência do teu pai foi grande para esta tua decisão? Obviamente, né, porque meu avô quando morreu eu tinha 2 anos, né, portanto lembro-me pouquíssimo dele. O meu pai vivi com ele durante muito tempo e trabalhei com ele durante muito tempo. Claro que foi com o meu pai que eu aprendi quase tudo o que sei hoje de fotografia, sobretudo da componente técnica, e portanto ele foi certamente um pilar muito importante para esse meu percurso, acho eu. Viajado pelo mundo, National Geographic, e é por isso que estamos aqui hoje para acompanhar um pouco desta grande exposição, um marco, uma história. Fala-me um pouco desta exposição que aqui está. Bom, então, como eu estava a falar, eu em determinada altura da minha vida depois acabei por encarreirar mais por este percurso fotográfico que está mais relacionado com o fotojornalismo, com a fotografia documental. Adoro trabalhar com fotografia, portanto, relacionada com escrever e fotografar artigos de investigação científica, por exemplo, porque é uma coisa que me ensina muito, trabalhar sobre comunidades, entendê-las, percebê-las, retratá-las,
mostrá-las, partilhá-las com o mundo, e são coisas que me agradam muito. Não é à toa que uma das coisas que eu ainda quero fazer na vida é tirar um curso de antropologia, porque me dava bastante força, acho eu, e suportava bastante aqui o meu trabalho enquanto documentarista. E esse caminho acabou depois em 2014, quando eu fui fazer uma viagem e embarquei num bacalhoeiro português, portanto saí da Cafanha da Nazaré no Joana Princesa, e tive 3 meses e meio embarcado com eles, e nós fomos até à Terra Nova, onde os portugueses, a maior parte dos navios portugueses vão buscar o bacalhau, e durante esses 3 meses e meio acompanhei as suas vidas, portanto estivemos sempre em alto mar. Fomos um dia a St. John's, na Terra Nova, para abastecer, para abastecer de combustível e de alimentos frescos. E durante esses 3 meses e meio, portanto, fiz este retrato que depois culminou num artigo que eu partilhei com a National Geographic, e o diretor da revista, que ainda é o diretor atual, que é o Gonçalo Pereira Rosa, por quem eu tenho um grande sentimento de afeto e de respeito, e acho que é um grande profissional. Na altura olhei para as fotografias e quis logo publicá-las, e essa primeira reportagem, que se chamava Em Mares Bravios, foi a porta de abertura para esse caminho que eu tenho feito com a National Geographic. O artigo foi publicado em 2015, em fevereiro de 2015, e desde então até 2025 foram publicados muitos artigos, e são esses artigos que estão aqui expostos nesta exposição, que vocês podem ver aqui no Museu de Santa Maria até ao final de janeiro, e que depois seguirá para outras ilhas, em primeiro lugar para a Fábrica da Baleia na Ilha do Faial. Falando nas tuas viagens, ao longo destas tuas viagens pelo mundo, já em algumas situações encontraste perigo? Sim, perigo há em todo lado, até em Santa Maria pode haver perigo, quando sais de casa podes encontrar perigo, não é? Tive algumas situações periclitantes já, sim. Curiosamente, nenhuma delas no mar, mesmo neste trabalho da pesca do bacalhau que estava a falar, nós tivemos 3 meses e meio durante o inverno, e os mares da Terra Nova às vezes são bastante castigadores, mas a experiência das tripulações acabam por apaziguar um bocado aquela tempestade toda que se põe lá fora do navio. Curiosamente, assim, perigos. Tive algumas situações caricatas nos Estados Unidos, quando atravessei os Estados Unidos de costa a costa com o meu irmão e com o Chaves. Quando fiz a viagem de Mota para a China com o Pedro Roque, com o Helder, nós também tivemos, e nós tivemos assim algumas partes do percurso que foram mais sensíveis, sobretudo complicados, não é? Sim, quando passámos ali da Turquia e passámos ali junto à fronteira com a Síria e com o Iraque, e entramos no Irão. Esta zona aí foi um bocado estranha. Depois, quando chegamos à China, também tivemos assim umas situações um bocado fora da caixa, mas nunca me senti assim em perigo de vida, acho eu. Agora, falando um pouco sobre este trabalho que aqui tens, vamos apresentar um pouco este teu trabalho. Podemos começar, podes decidir por onde começar. Então, olha, nós entramos aqui pelo início da exposição. A exposição está montada, digamos que de trás para a frente, por ordem cronológica, ou seja, o primeiro artigo que vocês podem ver, que se chama Guardiões da Noite Escura das Ilhas, foi publicado já durante este ano de 2025, e é um trabalho que foi feito na Madeira, com a SPEA Madeira. Portanto, a SPEA é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e o Departamento da Madeira, que tem feito um trabalho incrível, sobretudo na área da iluminação pública, ok? Portanto, com muitos dados de vários estudos que têm sido feitos ao longo dos anos, eles conseguiram perceber que a iluminação pública, a má iluminação pública, pode afetar bastante os cagarros, como nós chamamos aqui nos Açores, ou as cagarras, como eles chamam lá na Madeira, sobretudo no momento em que elas estão a sair do ninho pela primeira vez, a fazer os primeiros voos, e em que há uma propensão maior para se desorientarem com elementos que são estranhos às suas condições normais de navegação, não é? E a iluminação pública
tem sido demonstrada como um fator de grande influência nestes primeiros momentos, nestes primeiros voos. E a Sepeia Madeira basicamente o que tem conseguido é que, através de um projeto que é o Natura at Night, conseguiu financiamento para, junto com outras entidades, como por exemplo a Companhia de Eletricidade da Madeira, começar a fazer uma mudança de toda a iluminação pública na orla costeira da Madeira, em que eles trocaram luzes, direcionaram melhor as luzes, mudaram a temperatura de cor das luzes e, de uma simples aplicação no telemóvel, o presidente ou o vice-presidente ou um técnico qualquer do município pode ajustar quer a cor das luzes, quer a intensidade das luzes, e isso tem dado já, uma ação tão simples tem dado resultados muito evidentes. Daí os guardiões da noite escura das ilhas. Exatamente, por este trabalho incrível da Madeira. Depois, o próximo artigo é sobre o mar profundo dos Açores. Portanto, é um trabalho que eu tenho estado a fazer com o Instituto Oceanos, mais especificamente com o Grupo de Investigação de Mar Profundo da Universidade dos Açores, do Oceanos, em que eu, além deste artigo, tive durante 2 anos e meio agora a trabalhar num documentário e numa série que foram para a RTP. O documentário será emitido agora no Natal, portanto na RTP3 e na RTP Açores, na Internacional e na RTP África, e mais tarde na RTP1. E desse trabalho resultou também este artigo, que foi publicado na National Geographic, como é óbvio, que aborda várias questões, mostra um bocado qual é que é a riqueza dos nossos mares, o trabalho de investigação penoso que tem sido feito, porque estamos a falar de condições ambientais muito hostis, né? Portanto, estamos a falar de profundidades abaixo dos 200 metros, onde a escuridão é total, não há luz que penetre. E portanto é difícil conseguir fazer um trabalho de prospecção científico a grande escala, né? E o grupo de investigação do Mar Profundo dos Açores, do Instituto Oceanos, conseguiu desenvolver esta ferramenta que é a Azure Drift Cam, com a qual tem conseguido fazer um levantamento mais exaustivo, mais rápido e portanto numa recolha de dados de maior dimensão, e que tem revolucionado um bocado a forma como nós exploramos o mar profundo e tem, portanto, um papel preponderante não só na região, no país, mas a nível mundial. Aqui mais à frente temos um artigo que é sobre Santa Maria. Confesso que os artigos, cada vez que consigo trazer Santa Maria para a revista, para uma revista tão importante como a National Geographic, que é tão bem vista, dá-me um gozo muito especial, porque sinto que estamos a valorizar o nosso património, sinto que esta ilha realmente, todas as ilhas são na verdade especiais, não é? E muitas vezes o que faz delas especiais também é o sentimento de quem lá nasceu para com elas. Mas Santa Maria tem algumas características que eu acho que nos confere algumas características especiais enquanto seres humanos, o facto de ser uma ilha muito mais antiga que as outras, acho que nos dá aqui uma polivalência muito grande, e uma das evidências disso é este artigo que é sobre os caracóis de Santa Maria. Para terem ideia, Santa Maria, por ser muito mais antiga que as outras, deu aso e tempo a que se conseguissem mais especiações nesta área da malacologia. Então, hoje em dia existem 16 espécies de caracóis endémicos que só podem ser vistos aqui em Santa Maria, que só existem cá em Santa Maria. Este trabalho tem sido conduzido sobretudo pelo professor António Frias Martins, que é um ser humano inacreditável, uma pessoa muito querida, um grande investigador e que tem um amor muito grande por Santa Maria e tem trabalhado muito cá. Este artigo é precisamente sobre esse trabalho que ele tem feito com o resto da sua equipa e com a equipa que ele juntou num projeto que é o Life Snails, que intervém única e exclusivamente aqui em Santa Maria,
que não só procura preservar essas espécies, mas que procura também cuidar do habitat natural que se tem perdido, né? O ambiente natural desses caracóis que se tem perdido, sobretudo pela aparição e pela introdução de espécies exóticas como as conteiras, as criptomérias, enfim, há uma data de plantas e árvores que têm sido introduzidas na ilha de várias formas, que faz com que se tenha perdido um bocado a laurisilva, né, que é a nossa vegetação mais característica e autóctone. Se entretanto quiseres ir fazendo algumas perguntas, estás à vontade. Dizia-te só que como é que uma espécie tão pequenina tem uma grande importância para a natureza, os caracóis? Se há uma espécie, isso é uma visão pessoal, né? Se há uma espécie que está na natureza, ela está a desempenhar um papel. E esse papel, à sua escala, é sempre muitíssimo importante, não é? Muitas vezes nós não temos essa percepção porque fazemos sempre uma avaliação aos olhos daquilo que é a nossa consciência sobre as coisas e a nossa percepção de como funcionam os ecossistemas, não é? Mas os caracóis desempenham efetivamente um papel muito importante a vários níveis e eu acho que são efetivamente espécies a preservar e se nós as temos de forma tão única aqui em Santa Maria, acho que é um património que a gente deve conservar. Ora, vamos prosseguir com a tua exposição. Aqui nesta secção estamos a falar de um artigo que se chama Enigmática e esquiva enguia, que aborda uma espécie muito particular que é a enguia, neste caso a enguia europeia. Eu, por exemplo, toda a minha vida ouvi falar em enguias, o pessoal pescava enguias, íamos para a Praia Formosa, víamos as enguias nas ribeiras, e toda a minha vida achava que as enguias nasciam nas ribeiras ali, criavam-se ali e morriam ali. E com este artigo, foi espetacular porque realmente este artigo mostrou-me a verdadeira realidade das enguias. Portanto, as enguias nascem no Mar dos Sargassos, vêm em enguias de vidro muito pequenas com as correntes para os Açores e depois fixam-se nas ribeiras, crescem nas ribeiras e só saem das ribeiras quando já estão na fase adulta, quando passam de enguias prateadas, de enguias douradas para enguias prateadas. Portanto, há uma transformação física, os olhos ficam maiores, o dorso fica mais escuro, a parte de baixo fica mais clara e ela fica preparada para fazer essa longa travessia outra vez e volta ao Mar dos Sargassos para desovar e completar e fechar o ciclo de vida. E eu, a partir desse momento, a enguia é um ser mágico. Portanto, eu não sei imaginem como é que as enguias conseguem fazer esse percurso todo, viver nas ribeiras e depois, não sei quantos anos depois, conseguirem voltar ao mesmo sítio e portanto, procriarem nesse sítio para depois essas crias voltarem a fazer o percurso outra vez aqui para as ilhas, no nosso caso. Eu acho que isso é inacreditável e esse foi um trabalho que eu acompanhei. Portanto, eu tive cerca de 10 dias nas Flores a acompanhar o trabalho desta equipa do Oceanos também, liderada pelo Pedro Afonso, em que eles têm estado a fazer monitorização das enguias nas ribeiras da Ilha das Flores, para perceber o circuito delas dentro das ribeiras, perceber em que altura é que elas saem, enfim. Foi um trabalho incrível, porque a Ilha das Flores é um sítio inacreditável para se estar, porque tem paisagens de cortar a respiração. Este também foi um trabalho muito especial e realmente a ideia era mostrar esse lado quase mítico e místico até da enguia europeia. Então, depois das enguias, em 2021, salvo erro, tive uma temporada grande também, estava eu a viver em Faro, na praia de Faro, e entretanto comecei a fazer um trabalho com investigadores do CCMAR, num trabalho liderado pelo investigador Leonardo Mata, que estava a fazer um trabalho com uma alga que é a Asparagopsis, que é uma alga que nós temos aqui em Santa Maria também, com alguma abundância,
e é uma investigação que tem por base um trabalho de um outro cientista, que é o Robert Kinley, que é da Nova Escócia e que foi, entretanto, trabalhar para a Austrália. E durante o seu percurso, o Robert Kinley começou a testar várias algas pelas suas potencialidades, nomeadamente na sua capacidade de reduzir as emissões de metano, portanto, do processo digestivo das vacas, ou seja, as vacas, no seu processo de ruminação, depois acabam por largar uma grande quantidade de gases, sobretudo metano. E essa alga, há várias algas que têm essa capacidade, mas essa alga em concreto, que tem níveis de bromofórmio acima da média, consegue ainda mais colmatar ou reduzir essas emissões de metano, e ele conseguiu provar in vitro, portanto não nas vacas diretamente, mas in vitro, que poderia-se dar uma redução de até 98% das emissões de metano adicionando apenas 0,02% de uma dose de ração para uma vaca. E isso realmente era uma ferramenta revolucionária para uma indústria que é altamente poluente, que é a indústria pecuária, que está em crescendo, num crescente brutal desde há décadas. Portanto, países como a Índia, a América, o Brasil, a Argentina, são países que têm muitíssimas cabeças de gado, portanto, e cada cabeça de gado é capaz de produzir mais de 200 litros de metano por dia. Portanto, se juntarmos tudo, realmente estamos a falar de níveis de poluição muito altos. E há até estados nos Estados Unidos, como por exemplo o estado da Califórnia, que já pôs metas aos produtores de gado para que se reduzam de alguma forma esses níveis de emissões de metano, precisamente por estarem a afetar a qualidade da atmosfera, né? E então, nesse caminho do Robert Kinley, às tantas, o Leonardo Mata, que era português e que estava também na Austrália na altura, era o único investigador que já tinha trabalhado com asparagopsis, tinha feito um doutoramento sobre asparagopsis, e ele foi determinante neste processo todo. E o que nós vemos aqui, portanto, é o trabalho do Leonardo Mata e da equipa dele a tentar chegar a um caminho onde eles conseguem reproduzir essa alga em larga escala, porque esta é que é a grande questão agora. Nós temos alga em vários sítios de Portugal, só que retirá-la do ambiente selvagem nunca será suficiente para alimentar toda a indústria mundial da pecuária. E então começou-se uma corrida, não só por esta equipa do CCMAR no Algarve, mas por várias universidades de todo o mundo, uma corrida para ver quem é que conseguia primeiro reproduzir a alga em larga escala, para se começar a transformar a alga e a distribuí-la para o mercado, para ser então adicionada às rações das vacas, para que se reduzissem os níveis de metano. Esta fotografia, curiosamente, é tirada a uma das investigadoras, que é a Raquel Torres, tirada debaixo d'água ao largo aqui de Santa Maria, portanto na costa norte, na costa dos Anjos, em que ela foi fazer uma prospecção precisamente para perceber se havia alga ou não aqui em Santa Maria, que quantidades é que havia, se seria viável ou não retirar a alga do ambiente selvagem, se é a mesma espécie de asparagopsis com que eles estavam a trabalhar, porque existem dois tipos, a armata e a taxiformis. E pronto, e o trabalho fala sobretudo deste caminho que a equipa do Leonardo Mata tem feito para conseguir reproduzir a alga em larga escala e pôr a alga no mercado. Aqui, logo a seguir, num artigo que foi publicado, portanto em 2016, salvo erro, temos a pesca do atum aqui nos Açores, mais concretamente aqui em Santa Maria. Foi um trabalho que eu fiz centrado numa embarcação de cá de Santa Maria, que é o Mestre Soares, que tem este, que é um dos maiores barcos aqui de Santa Maria, que tem uma belíssima campanha, e pronto, o Mestre Soares também é uma pessoa por quem eu tenho um grande apreço e fazia questão de fazer esse trabalho com eles. Foi um ano que foi particularmente difícil para a maior parte da frota açoriana. Curiosamente, o Mestre Soares foi dos navios mais bem-sucedidos desse ano, e neste artigo são abordados
várias questões, sobretudo a questão das condições de pesca, o facto de ser uma pesca sustentável, porque se pesca um a um, de não haver bycatch, portanto, o artigo fala dessas questões, fala também das questões da migração do atum, que é problemática para a questão da gestão de estoques da própria espécie e que levanta aqui questões muito importantes também em relação à atribuição de cotas, que muitas vezes as grandes nações pescatórias do atum continuam a forçar e a dar mais cota à indústria, à pesca industrial, não é? Portanto com redes de cerco, e vai retirando cotas à pesca artesanal, que acaba por ser muito menos nociva e acaba por dar emprego a muitíssima mais gente. Pronto, foi um trabalho que eu fiz durante um pouco mais de uma semana a bordo do Mestre Soares, e foi publicado em 2016. Finalmente, aqui dentro desta estrutura que nós criamos, especialmente para esta exposição, que é com madeira muito velha, para nos dar um bocado, a ideia era trazer-nos um bocado aqui as nossas sensações e a nossa... era um bocado, a ideia aqui era um bocado conduzir o visitante para este ambiente de navio, para o ambiente onde eles tratam o peixe, onde as madeiras do navio eram muito velhas, e pronto, este é o artigo que foi publicado em 2015, por onde eu comecei esta conversa, e que foi o primeiro artigo que eu publiquei no National Geographic, foi o tal artigo que eu fiz a bordo do Joana Princesa, um dos 13 navios sobreviventes da frota portuguesa da pesca do bacalhau. Como a maior parte das pessoas deve saber, a pesca do bacalhau hoje em dia já não é feita através dos dories, em que eles pescavam à linha um a um. A pesca do bacalhau hoje em dia é feita através de pesca de arrasto, e pronto, é muito mais nociva, levanta outros grandes problemas, outras grandes questões, e este artigo também fala disso, mas fala sobretudo sobre este lado humano do que é passar sensivelmente 8 meses de um ano no mar, onde eles perdem muitas vezes os batizados, os próprios filhos, portanto não veem os filhos crescer, não veem os filhos irem para a escola, não veem, portanto é uma vida muito dura, em que eles depois, quando chegam à terra, ainda têm que complementar com o trabalho no mar, onde eles vão para a ria, aliás, pescar berbigão, apanhar berbigão ou almejo, porque de facto aquilo que eles ganham no mar não é suficiente para o sustento, e então eles fazem ainda questão de ir para a ria. Eu acho que eles fazem isso também com gosto, um bocado por tradição, vão todos em família e o ambiente é muito fixe. Nós vemos aqui a Domingas, que é a esposa de um dos tripulantes, do Diamantino, e foi uma experiência muito interessante também vê-los, depois de ter estado quase 4 meses com eles no mar, vê-los no seu ambiente natural de casa, com as suas famílias, numa apanha completamente diferente, e esse também foi por isso que foi um trabalho muito completo, porque demorou muitos meses a ser feito, e foi com esse trabalho também, só para terminar, que em 2016 eu ganhei o Prémio Gazeta na área do fotojornalismo. Pronto, foi um prémio também, como é óbvio, muito importante na minha carreira, porque me abriu muitas portas, e pronto, porque eu senti que foi um reconhecimento importante depois deste trabalho que foi feito com tanto carinho, com tanto empenho, e pronto, onde eu dei tanto de mim, soube bem também ter depois aqui este reconhecimento pela Comissão de Jornalistas. Particularizando um pouco as fotos que aqui estão, esta segunda aqui, podes-nos explicar mais ou menos o interior da fotografia? Então, esta fotografia foi tirada num momento, imagina, nós fomos em fevereiro para a Terra Nova, no pico do inverno, com muito frio, e eles têm que, portanto, mais ou menos de 6 em 6, 8 em 8 horas, têm que vir cá fora ao convés, em condições muito duras, para virem recolher as redes, para tirar o peixe das redes, e é sempre um momento de alguma tensão, que exige muita atenção, porque tens cabos de altíssima tensão
em grande tensão, que já provocaram muitos danos e já fizeram vítimas mortais, inclusive. E este é um momento em que eles estão à espera da ordem do capitão para alarem a rede. E é sempre um momento em que eles aproveitam para fumar um cigarrinho, passar um bocadinho, estarem ali um bocado em introspeção. E este é um momento em que um dos tripulantes estava à espera da ordem do capitão para fazer a alagem da rede. Ali aquela seguinte é... Este é um momento idêntico, só que durante a noite, durante um grande nevão que houve, em que eles eram cerca de 4 da manhã, porque aquilo depois não tem hora de ir à rede, né? Portanto a rede está no mar, passadas 6 horas ou 8 horas, se eles veem que está na hora de levantar a rede levanta, portanto aquilo está sempre a operar, portanto estamos sempre a pescar. E eles às 4 da manhã vieram cá fora durante este nevão e estavam aqui à espera que as portas de arrasto acabassem de ficar presas para içar as redes e retirarem o peixe das redes. Dizias há pouco que as pessoas que estão no mar durante tanto tempo, ainda quando chegam à terra, têm que preencher um pouco os seus salários. São mal pagas as pessoas que trabalham neste tipo de emprego? Se tivermos em consideração o tempo que eles estão, as condições em que eles estão, aquilo que eles perdem, a questão que se pode colocar é: tu farias esse trabalho por esse preço? Pois. Eu não faria, e acho que tu também não, e eu acho que isso nivela bem aqui essa questão e responde a essa questão, que é: ganham bem ou ganham mal? Pois se tu não farias é porque eles não estão a ganhar muito bem, né? E se realmente há essa necessidade depois de chegar à Gafanha da Nazaré e voltar para a Ria para complementar essa apanha com a safra que eles fizeram na Terra Nova, é porque realmente eles não estão a ganhar fortunas, né? Mas lá está, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, há, a par disso, né, a par dessa necessidade, há também ali um amor à camisola. Eles gostam de ter as suas bateiras, como eles chamam, que são os pequenos barcos onde eles vão para a ria. Eu senti que havia ali uma alegria intrínseca com que eles faziam esse trabalho, e isso é uma coisa de que se calhar da qual eles não abdicam, e se calhar se ganhassem bem estariam lá a fazê-lo da mesma forma. Isso para responder aqui à tua pergunta, tanto sim, eles não ganham bem, mas também não é só por isso que fazem este trabalho na ria. Pepe, sentes-te um homem realizado com todos estes trabalhos? Sinto, mas sobretudo sinto que nesses últimos 10 anos, se calhar nos últimos 10 anos, eu tenho conseguido afunilar o meu caminho e polir o meu caminho enquanto documentarista visual, não é? E esse caminho, o que me tem mostrado é que ele, além de estar cada vez mais polido, vai-me dando cada vez mais ferramentas para outras coisas. Ou seja, eu acho que há aqui uma sabedoria que eu tenho a felicidade de ir ganhando ao conhecer todas essas pessoas, não é? Que vêm de áreas tão distintas como a área das pescas, a área da investigação ou o que seja, não é? E essa riqueza de poder estar ao pé das pessoas, de poder partilhar com elas, acho que me tem dado sobretudo humildade para caminhar na vida, tem-me dado uma visão mais holística do mundo, não é? Portanto, muitas vezes e cada vez mais eu sinto que nós estamos cada vez mais polarizados, e acho que essa polarização tem muito a ver também com o facto de nós absorvemos demasiada informação de um planeta que está sempre a debitar informação nas redes sociais e na comunicação social, e de nós estarmos a perder um bocado, ou pelo menos a menosprezar o nosso papel de observadores diretos, quer da natureza, quer da humanidade em geral. E eu acho que o que eu sinto é que esse trabalho me tem dado muito essa oportunidade de eu estar mais focado nas pessoas, e lá está, não me querendo repetir, tem-me dado essa visão holística que eu acho que está mais desprendida desse lado polarizado das redes e da informação poluída, uma informação que traz muito ruído, e eu acho que nós precisamos de mais disso, não só no meu caso enquanto fotógrafo, mas nós enquanto pessoas podíamos estar mais
focados outra vez no nosso papel de observadores diretos, estarmos mais próximos do nosso vizinho, da pessoa que está ao pé de nós, de viajarmos e entendermos as pessoas. Quando falamos de imigrantes, tentarmos perceber efetivamente quem é que são imigrantes, né? Na verdade são tudo pessoas à procura de uma vida melhor, não é? E nós esquecemos um bocado esse caminho. Eu sinto que o meu trabalho tem-me dado muito essa oportunidade. A tua vida mudou recentemente porque foste pai. Vai mudar um pouco o teu estilo de vida? Eu acho que não. Olha, este ano, felizmente, estou com um trabalho muito grande para a Direção-Geral das Artes, em que fiquei responsável por fazer o levantamento fotográfico, criar coleções fotográficas de todos os artesãos da zona norte e da zona centro do país. E é um trabalho que me tem obrigado a deslocar muito de um sítio para o outro e andamos muito em Portugal continental a viajar de um sítio para o outro. O que mudou é que nós temos ido os três juntos, portanto eu, a Isabel, a mãe do Agostinho e o Agostinho, e é espetacular, mudou nesse sentido, mas neste caso mudou para melhor. Tem sido super gratificante poder pôr o Agostinho nesse circuito, lá está, pô-lo nesse papel de observador direto, que acho que é importante, não é? Levá-lo também, não é? Levá-lo também, ele absorver dessas experiências, conhecer os artesãos de várias áreas, pessoas muito diferentes, com histórias super ricas. Lá está, há aqui agora uma mistura, né? Portanto, é quase que mostrares o meu papel de fotógrafo com o meu papel de quem está a educar um ser, né? Para estar da forma mais feliz e mais sã no planeta, né? Pepe, mais algo que queres acrescentar a este nosso trabalho? Eu quero-te agradecer, antes de mais, a disponibilidade do teu tão atarefado dia e dias e teres disponibilizado, sim, também, mas disponibilizares o teu tempo para um simples canal que foi criado com o intuito de divulgar a nossa ilha e de levar tudo o que nós temos mais longe. Faço-o com muito gosto, mesmo com o meu amadorismo, mesmo com muitos erros, mas é assim que se aprende. E tenho tido grande receptividade de parte das pessoas e dá-me uma alegria ter cerca de 300 mil visualizações até hoje, em cerca de 9 meses. É sinal que as pessoas estão sedentas por conhecer Santa Maria, as coisas que cá acontecem, e isso dá-me um gosto especial. Sim, e já agora aproveito para mandar um abraço grande para as nossas comunidades, que continuam a ter um papel importantíssimo na nossa cultura e na forma como nós crescemos a todos os níveis. E convidar toda a gente a visitar a exposição, se tiverem a oportunidade, aqui no Museu de Santa Maria, até ao final de janeiro, ou depois no Faial, ou em São Jorge. Depois fiquem atentos, porque a exposição vai circular várias ilhas, e em 2027 entrará num circuito diferente, onde será um circuito mais internacional. Quem sabe não vai a exposição também chegar às nossas comunidades. Era isso que eu te ia referir. Quem sabe esta exposição também vá até às comunidades de imigrantes no Canadá, na América ou em qualquer parte do mundo onde exista um imigrante. Pepe, quero-te agradecer mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade e por este maravilhoso trabalho. E Santa Maria orgulha-se de ti e de todos aqueles que são tantos, com tanto valor que existe nessa terra, e por isso precisam de ser valorizados e precisam de ser divulgados. Amigo, obrigado e as maiores felicidades para ti. Até já. Obrigado. E assim acompanhamos esta simples conversa com Pepe Brix, reconhecido pela National Geographic e ao qual a Ilha de Santa Maria se orgulha, todos os marienses e todos nós que aqui vivemos. É uma exposição digna de se ver. Mais uma vez agradeço ao Pepe a disponibilidade e assim levamos até vocês este maravilhoso trabalho, esta maravilhosa exposição de 10 anos de fotografia, reconhecida mais uma vez, repito, pela National Geographic. Para todos, um forte abraço a partir da Ilha de Santa Maria. Subscrevam o canal Ilha do Sol TV, vão acompanhando aquilo que nós vamos fazendo nesta pequena ilha, na Ilha Primeira, a Ilha de Santa Maria, no arquipélago dos Açores. Um forte abraço, fiquem bem.
Santa Maria, Açores. Uma ilha rica em história e património. O berço de todas as ilhas açorianas, a primeira a ser descoberta. Um lugar de mar e experiências. Santuário natural de gigantes, onde tubarões-baleia e jamantas nadam livremente. A única ilha açoriana com trilhos cicláveis. Um refúgio para amantes de caminhadas e tranquilidade, com uma rota circular que revela toda a beleza da ilha. Com baías recortadas e praias de areia branca, casas rurais coloridas em cada freguesia. Sabores autênticos. O único lugar da Europa onde encontra o refúgio da estrelinha de Santa Maria, o pássaro mais pequeno da Europa. Venha descobrir a singularidade da ilha de Santa Maria, Açores.